Voltamos e hoje nós estamos conversando sobre infertilidade. Você já mandou sua pergunta? Manda, o nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Não se esqueça de se identificar e colocar de onde você está mandando a mensagem, ok? Bom, eu interrompi o senhor, né, que ia falar alguma coisa no final da fala da Renata sobre... Não, ela estava falando das mulheres angustiadas sendo a culpada, se colocando como culpada. A gente às vezes sente no consultório que quando a gente faz os exames todos e descobre que o marido também tem um problema, ela trata a sensação de alívio dela, de que ela não é a única culpada. Opa, então vamos compartilhar a dificuldade, né? Um certo alívio da... E esse procedimento tem que ser feito junto, né? Ao mesmo tempo, homem e mulher. Todos os exames dela e todos dele, que a filha é muito simples, é só fazer espirograma. Para a mulher, então, quais são os exames? São muitos exames? São muitos. São exames de sangue, dosagens hormonais. Tem um exame que se chama histerosalpingografia, que é um raio-x para ver se as trombas estão desentupidas, né? Rastreamento da ovulação, para ver se ela ovula. E, às vezes, tem que chegar em exames mais complexos, como histeroscopia, que é um exame para ver a cavidade uterina, via endoscópica, via vaginal com câmara, ou laparoscópica, via umbilical, via anestesia geral, para ver os ovários e o útero por dentro da cavidade abdominal, né? E hoje a decisão de muitas mulheres é congelar os óvulos, até para não chegar mais tarde, aos 40 e poucos anos, querer ter o filho e ter essa dificuldade. Qual que é o perfil das mulheres que procuram o senhor? São mulheres casadas, são mulheres que às vezes ainda nem encontraram parceiro, mas têm esse desejo de ser mãe? Essa é uma opção interessante que devia até ser mais informada, que muitas vezes as pessoas não lembram ou não sabem que isso é possível, né? Que é a preservação da fertilidade. Se aproveitar que você é jovem e que você tem um planejamento de vida para ter filhos mais para frente, vida profissional, etc, etc. Ou até amorosa, que você ainda não achou com quem você quer ter filhos, né? E você aproveita que ainda é jovem, congela seus óvulos, 25, 30, 40, menos de 35 seria o ideal. E aí você congela os óvulos com 32, 33 anos, por exemplo. Quando você tiver 45 e resolver ter filhos, você vai ter filhos dos óvulos de uma mulher de 32. Que é você mesmo, que está guardadinho lá, congelado, e com a taxa de fecundabilidade, de riscos e de sucesso de uma mulher de 32. Né? Mesmo ele ficando congelado, essas características se mantêm? Ele mantém as características da idade que ele foi congelado. Então, quanto mais jovem ela congelar, mais ovos ela vai ter, porque é a mais jovem, e os óvulos mais férteis, exatamente, porque é a mais jovem. Pois é. E as mulheres, suas pacientes, têm esse perfil também ou não necessariamente? As mulheres que já apresentam esse sonho da maternidade? Eu já vi pessoas optarem por esse tipo de procedimento, principalmente aquelas mulheres quando elas não têm um companheiro ainda, elas não estão casadas, ou não têm um namorado, ou não têm uma pessoa ainda que elas falam, então eu vou optar por esse tipo de situação. Já vi esses casos, já ouvi isso, já vi gente fazendo isso, fazendo esse tipo de procedimento. O problema é que muitas vezes a maioria das mulheres, assim, quando elas estão na dúvida, o que acontece, que eu vejo muito lá, é que muitas mulheres elas deixam o processo para definir se elas vão ter ou não. Né? Elas vão definir ainda. Então, isso é o que eu costumo ver com mais frequência. Quando elas procuram em sofrimento já, é porque, de uma certa forma, não foi definido isso anteriormente. Isso não foi uma opção anterior. É assim, eu cheguei na faixa dos 40, aí o relógio biológico dá aquela chamada, aí a pessoa vai pensar, bem, será que eu quero ter filho agora ou será que eu não quero ter filho agora? E aí, quando ela vai tentar e ela decide que ela quer e ela vai tentar, muitas vezes ela tem uma dificuldade. Então, o que eu costumo ver é que as pessoas têm adiado a decisão. E esse é um pouco do que ele falou, deveria ser um pouco mais falado com as mulheres até sobre a decisão mesmo. Ela pode até adiar a decisão, mas congela o óvulo antes. Por que não congelar o óvulo antes? Por que ela não pode fazer uma prevenção? Então, se ela quer adiar a decisão, ela não pode fazer uma prevenção, ela precisa esperar o pior acontecer, a dificuldade ser maior, o problema acontecer verdadeiramente, aí ela já quer, ela fala, não, mas agora eu quero, mas agora que ela quer, a situação já está um pouco mais difícil para ela. Só que aí esbarramos numa outra barreira, né? O senhor falou da falta de informação, mas tem uma questão financeira porque esse procedimento ainda é caro. Ainda é caro. Já barateou muito nos últimos anos aí, né?
Porque tudo vai barateando mesmo, a tecnologia no início ela é mais cara, depois ela vai diminuindo. Mas os insumos ainda são importados, então ainda é um procedimento caro. A infraestrutura de equipamentos é cara, a manutenção desses equipamentos é cara, e tem os meios que são usados, tanto para os óvulos, quanto para os espermatozoides, quanto para os embriões, são meios importados de alto custo. Então, isso ainda é um procedimento caro. E os hormônios que são usados por ela para induzir a ovulação também são caros. Então, é um procedimento que sai um pouco mais caro, mas às vezes menos caro do que muita gente imagina. Né? Às vezes quando você fala em caro, não, vai ficar em 50 mil. Não é tanto assim. E como que é o acesso disso hoje na rede pública? O senhor tem conhecimento? A preservação da fertilidade a rede pública não faz, a não ser no caso de câncer. Sim. Né? Que é a preservação, porque ela vai ser submetida a uma quimioterapia, por exemplo, com expectativa de cura, evidentemente, e aí o SUS congela os óvulos para ela usar depois que ela terminar o tratamento e curar do câncer. Mas com preservação só para o objetivo de adiar a fertilidade não faz. O problema do SUS é o seguinte, só tem um serviço funcionando aqui em Belo Horizonte, dentro do Hospital das Clínicas, por uma demanda de uma população imensa, né? Que não tem condições de arcar com isso financeiramente. Então a fila é longa, tem uma fila demorada, e que para uma mulher de 36 anos, uma fila de 4 anos, ela faz 40. Sim. Né? E aí já complica tudo. E o problema é que a pessoa fica lá, ela às vezes, quando ela tiver a condição de fazer, ela já não tem mais a condição física, né? Quando ela for chamada, às vezes ela já passou da idade, né? E eu digo também assim, uma paciente que opta por ter um filho mais velha, ela não tem condição financeira de fazer essa preservação dos óvulos aos 20 e poucos anos, né? Sim, muitas vezes acontece isso. Então, isso passa por um problema econômico também bem delicado, difícil de resolver, né? Eu queria falar também a respeito de outros fatores que podem prejudicar. Então, o excesso de peso, o fumo, né? Esses fatores também, qual que é a importância deles no momento de se tentar uma gravidez? Eles também podem ser fatores de infertilidade? Sim, claro. A obesidade é muito importante porque ela é a causa de uma doença que é até conhecida, que é a síndrome de ovário policístico, né? Está muito relacionada à obesidade, que é a mulher que não ovula, né? Que às vezes precisa de um tratamento de indução. Tem mais pelo, espinha, obesa e não ovula, tem irregularidade menstrual. É uma síndrome relativamente frequente, né? E que emagrecer cura. Portanto, é o tratamento mais difícil, né? Emagrecer. Mas... Aí vai precisar tratar aqui também e vai tratar outras coisas. Aí é multidisciplinar mesmo. Vai. Você acaba tendo que tratar com medicamento porque emagrecer não é fácil. Né? Sim. O cigarro, como você falou, o tabagismo, ele tem uma relação muito com a menopausa prematura, mais cedo. O cigarro faz com que a menopausa possa vir mais cedo. E também é um fator complicado, né? Fora isso, os problemas de saúde mesmo, né? Sim, um diabetes. Exatamente. Pressão alta, colesterol. Não está relacionado com a infertilidade em si, mas indiretamente com o risco de uma gravidez em pacientes, né? E a pílula anticoncepcional, ela pode ser um fator de, assim, a pessoa que usa por muitos anos, isso ser um fator, não? Não. O que acontece com a pílula, que muita gente acha, é porque é o seguinte, imagina uma menina que toma pílula desde os 15 e agora ela está com 30, usa pílula há 30 anos, resolve engravidar e não consegue. Porque eu tomei pílula 15. Mas você tentou engravidar quando você tinha 20? Não. Você já tinha o problema, só você não testou. Né? Você nem precisava tomar pílula às vezes, porque você era infértil já, mas você não sabia. Né? Mas não tem nada a ver. A pílula, pelo contrário, até nos casos, por exemplo, de ovário policístico, ela preserva a evolução da doença. Né? Ela não tem absolutamente nada a ver. Nem o tempo, nem o tipo da pílula. Sim. O senhor falou também de exames que são feitos para se detectar. Se detectando isso, por exemplo, uma trompa que é obstruída, nesses casos é mais fácil, então, induzir uma gravidez numa paciente? Uma obstrução tubária bilateral, que é incompatível com engravidar, existe a possibilidade de fazer cirurgia para recanalização dessa trompa, que tem um resultado não muito bom. Então, a maioria absoluta dessas pacientes vão para a fertilização in vitro, o bebê de proveta, porque aí você não usa a trompa. Você captura os óvulos, fecunda no laboratório e põe dentro do útero. Né? Uma taxa de sucesso muito maior do que qualquer tentativa de cirurgia que pode ser insolúvel. A cirurgia pode não dar em nada e tem que voltar nisso e adiou porque estava tentando operar. Né? Então, hoje, praticamente, não se faz muita recanalização de trompa por isso. O tratamento vai mais para FIV.
E os relacionamentos, como é que ficam durante todo esse processo? Ficam muito conturbados. O casal fica muito conturbado, porque é um pouco daquilo que eu já falei. Às vezes a mulher se sente culpada, às vezes o homem culpa a mulher. Então, a gente tem várias questões que podem acontecer, né? Então, às vezes é preciso você trabalhar com os dois também, em conjunto, para poder fazer com que ele compreenda um pouco o que está acontecendo com ela, uma vez que o problema é dela, vamos dizer assim, né? Num geral, a mulher tem mais facilidade de entender quando o problema é do homem, mas o homem tem um pouco mais de dificuldade de entender o problema quando é dela. Agora, quando o problema é dele também, ele também se sente muito mal. Né? Porque acho que afeta a masculinidade, então aí a gente vai ter outros problemas que vão advir daquilo ali. Então, precisa ser tudo trabalhado. As crenças individuais, elas têm muita importância e muita relevância nisso. E muitas vezes elas precisam ser trabalhadas de uma forma mais assertiva. Porque, às vezes, se eu tenho um tipo de pensamento, eu acredito naquilo que eu penso, mas não necessariamente aquilo que eu penso é o melhor para mim, é o melhor para o outro, é o mais assertivo, é o mais realista. Então, as nossas crenças, elas nos afetam o tempo todo e nós não sabemos o quanto e elas podem estar nos impedindo e nos atrapalhando, inclusive. Então, atrapalhando o relacionamento e atrapalhando, inclusive, a possibilidade de um tratamento desse dar certo. Então, né, eles já devem ter visto alguns casos que, às vezes, o casal tem filhos e depois que os meninos nascem, o casal, às vezes, separa. Então, esse tipo de situação muitas vezes acontece porque o casal não se preparou, né, para esse processo. Foi um processo dolorido, às vezes existe culpa ali mútua naquele processo, então essas coisas precisam ser resolvidas. Então, muitas vezes é recomendável, inclusive, que as pessoas, numa situação dessa, muitas vezes elas procurem ajuda se elas estão vendo que elas estão com algum problema no relacionamento, porque o bebê não vai resolver o problema do relacionamento. As pessoas, elas têm uma ideia de que, não, se tiver filho vai ficar tudo bem. Não, o bebê não resolve o problema. Às vezes tem um outro problema acontecendo que eu acho que com o bebê vai resolver, mas não vai resolver. Então, às vezes o bebê nasce e não tem como resolver o problema, né? Tá certo. A gente vai fazer só mais um intervalinho para continuar com esse assunto, que tem muito mais para a gente saber. De Bem com você, volta já já.